acredito que 3 pontos são necessários para mergulhar na Páscoa, ou no Sagrado Tríduo Pascal, e também, consequentemente, toda a Semana Santa. Primeiro, conhecer, ter conhecimento, tomar consciência da vida de Jesus e dos fatos que o levaram a entregar-se por amor pelo mundo. Segundo, crer. Crer naquilo que conhecemos e buscamos, né? Ter, de fato, uma consciência do momento histórico que Jesus viveu, da sua vida, das circunstâncias daquele momento, para poder mergulhar. Aliás, a primeira oração da Quaresma, da missa, nos diz, lá na coleta, que nós possamos celebrar, buscando conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá na oração da coleta. Então, a Semana Santa, ou a Quaresma toda, é para mergulharmos no mistério. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Quem é o Senhor? E lá na Páscoa, tudo se revela. E vivenciar tudo isso. Conhecer, crer e vivenciar. Quando se chega ao Evangelho de hoje, ele traz para nós, ou trouxe para mim hoje, e para muitos acho que refletem, coisas muito profundas, colocando justamente para nós o mistério central para que Jesus veio. Qual a sua verdadeira, mais profunda revelação do Pai? Ou mesmo, qual é o momento fundamental da ação do Verbo na humanidade e no projeto de Deus? Jesus, vendo historicamente os fatos que nos são dados pelo Evangelho de João, é maravilhoso o Evangelho de João nesse tempo, né, da Páscoa. Jesus volta para Betânia, parece-me, porque o seu amigo Lázaro morreu, e era amigo íntimo, e chega a notícia para Jesus e os discípulos, e ele continua sua caminhada. E diz o texto que alguns dias depois ele retoma, ele volta, ele fala: vamos ver Lázaro. E todos ali se surpreendem, porque sabem, Lázaro morreu. Mas Jesus volta e eles voltam atrás. Ou curiosos, ou, vamos dizer assim, obedientes ao Mestre. Deixa a missão e volta para ver Lázaro. E quando chega Jesus, é aquela expressão, entre todas tão lindas, mas que, não sei, Marta diz: mas Senhor, há 4 dias ele está morto, já cheira mal. Na doutrina ou na concepção judaica, 4 dias já passou o 3º dia. Até o 3º dia pode até não ter morrido, mas 4 dias é impossível. E há 4 dias está sepultado. E Jesus diz: vamos lá para vê-lo. E acontece a cena de acordar Lázaro, porque Jesus é quem diz: ele dorme, vou acordá-lo. Acordar Lázaro, devolver-lhe a vida. Ora, isso sendo depois, e quem quer segurar um fato desse? Sendo depois conhecido por muita gente,
Jesus é procurado de todas as formas. Todos querem saber dele, todos vão atrás dele. E então, já vinha todo um complô armado contra Jesus, também entre as autoridades judaicas, da qual o representante maior ali parece-me ser Caifás. Então ali vem todo esse complô. Então o Sinédrio se reúne. O Sinédrio se reúne para falar sobre Jesus e aqueles fatos. Então é essa a questão. Todos ali se perguntam do Sinédrio. E talvez, no contexto do Evangelho de João, nós vamos salvar Nicodemos. Que Nicodemos seguia Jesus no seu coração. Era já discípulo de Jesus às escondidas. Então, Nicodemos, acredito, mesmo pela sua alta posição no Sinédrio, de grande mestre, ele parece sofrer com tudo que vai acontecer. Então o Sinédrio vai dizer: o que é que nós vamos fazer com esse homem? Ele está badernando tudo. Todo mundo está seguindo ele. Nós temos que pôr um basta, nós temos que pôr um ponto final em tudo isso. Ele é judeu. Jesus é judeu. Ele tem que ser tratado como judeu. E ele está blasfemando, chamando-se ser filho de Deus. É nesse contexto, então, que entra o sumo sacerdote do ano, aquele que anualmente é escolhido para ser como que diz, a autoridade máxima da igreja, aquele a quem todos obedecem e ouvem. Então Caifás, sentado no Sinédrio, com todos os representantes, com todas as autoridades judaicas que lhe deve obediência, essa é a questão, lhe deve obediência. Ele, todo o povo judeu, porque ele é o sumo sacerdote. É como nós hoje, não tem diferença. Ele deve obediência. Então, ele diz, está aqui a frase, eu quero ler a frase da sua palavra. Um deles, chamado Caifás, um deles do Sinédrio, né? Chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? A palavra da autoridade máxima do sumo sacerdote daquele ano é esta profecia, a profecia de Caifás. Vós não entendeis nada. Quem entende sou eu. Quem dá a palavra sou eu. Quem ordena sou eu. Quem profetiza sou eu. Vós não entendeis que é melhor um só morrer do que muitos morrerem. Então, vem o nosso querido evangelista João, que tem uma visão muito clara, né? Muito espiritual de tudo, que sabe interpretar tudo. Ele interpreta assim: sumo sacerdote em função naquele ano profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. É aí que está a chave de leitura mais profunda desse texto ser justamente hoje iniciando ou
fechando um tempo, iniciando a Semana Santa amanhã, que aparece esse evangelho. Sendo ele o sumo sacerdote daquele ano, a sua palavra tem a força maior, a sua recomendação, a sua visão, chamemos do que quiser, né? É ele quem dá a palavra de ordem. Vocês não entendem, eu entendo. Não é melhor um só morrer? Vamos matá-lo? Vamos sair desse impasse? Ele não pode continuar aqui no meio de nós. Ele só está fazendo bagunça. Todo o povo segue ele. E os judeus estão... Os judeus eram quase que isentos em questões religiosas, mas podem se virar contra nós por causa dele e destruir nosso templo. A Páscoa, e já no dia seguinte, vamos dizer, no dia da prisão de Jesus, na sexta-feira de manhã, já se mata o Cordeiro Pascal. E você sabe como é o rito, mais ou menos, que se mata o Cordeiro? Tem toda uma prece, uma oração, se escolhe o Cordeiro melhor, não pode ter machucadura, não pode, tem que ser um Cordeiro lindo, a melhor oferenda. E o Cordeiro chora e corre lágrimas. Todo Cordeiro, quando se mata um Cordeiro, ele é pacífico, ele só chora. Como Jesus. Como Jesus. Por isso o sinal de Jesus, o Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus, e Jesus é o Cordeiro. E é o sumo sacerdote que pega o sangue do Cordeiro e entra no ritual do templo para purificação. Né? Isso, e é para a aspersão de todos, né? E é um Cordeiro que morre pela expiação de todo o povo, né? Então essa frase de João, ela é bem carregada de significado. De significado, né? O Cordeiro depois, naquela Páscoa, para nós e para os judeus também, é o Cristo, é Jesus. E eles estão cegos, nunca, jamais compreenderiam isso. Eles estão enciumados porque Jesus está ganhando o povo e eles não. Vamos lá então na revelação que a missa me fez hoje chorar. Chorar, porque quando a gente para ver algumas coisas que nunca entendeu, nunca pensou, e mexe com a gente, mexe com sentimentos, mexe com a espiritualidade. E durante a missa esse evangelho fica borbulhando na cabeça do padre. Todo o evangelho e todo padre, quando celebra essas coisas que precedem o ritual eucarístico, a palavra de Deus, é para isso mesmo. É para dar conteúdo. Cada missa um novo conteúdo, iluminado pela palavra. Grande pergunta que fica: será que ele virá ou não para a festa? E amanhã ele vai para a festa. Jesus não vai fugir da raia. Jesus não vai na hora para que ele veio, que Deus o enviou, depois dos seus 30 e tantos anos, é a hora. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade e não a minha. É a hora. Já estava tudo preparado ali em Efraim, quando ele diz, né? Olha, pega o jumentinho lá para mim, amarra, desamarra, pega aquela mulher, ou aquele homem que está com a bilha d'água na cabeça e avisa, eu vou celebrar a Páscoa na sua casa no segundo andar. Não no primeiro, no segundo andar. Como Jesus é consciente. Por que segundo andar? Eu vejo assim. Primeiro andar é muito fácil, chegar os soldados e arrombar a porta e te levar. No segundo andar deve ter alguma porta de fuga, uma janela e sei lá. No segundo andar é mais íntimo, é mais familiar, é mais silêncio, é mais templo, é mais espírito de Pascal,
no segundo andar. Que é o sentido da espiritualidade eucarística. Essa intimidade. A intimidade. O segundo andar. Olha, só que bonito que é o Evangelho, né? Então, prepare o segundo andar que eu vou celebrar com vocês a Páscoa. Jesus é judeu. E nenhum judeu de fé, como nenhum católico de fé, deveria de deixar de celebrar a Páscoa, o acontecimento fundamental da nossa vida cristã, a Páscoa do Senhor. Mas a gente nem tem essa visão hoje, infelizmente. Então Jesus, como judeu, não deixaria de celebrar a Páscoa. Pô, mas vão me matar, vão me prender, vão me fazer o que comigo, meu Deus, né? Mas não posso deixar de celebrar a Páscoa. Eu sou judeu. Eu creio naquilo para que Deus me enviou. Olha o dilema. E tudo isso no coração de Jesus. Ele não pode revelar para ninguém, porque ele revelou tudo o que tinha que ser revelado. Agora, ele é o templo. Ele é aquele que tem que cuidar das coisas que ele diz do meu Pai. Eu sou o templo. Quantas passagens assim. Eu sou a porta das ovelhas. Ou então, eu sou a ovelha. Eu sou a ovelha. Eu posso dizer também, eu sou o pelicano. Eu tiro do meu sangue para os meus filhotes. Então, é o que acontece aqui. Preparam e ele tem consciência de que ele não vai passar daqueles dias, não. Então, Jesus, com os seus discípulos, na hora da mesa preparada, igualzinho à mesa de Caifás, talvez na sua mais humilde simplicidade de utensílios, não é isso que importa, não é cálice de ouro que importa. Às vezes a gente está preocupado com cálice de ouro, não é isso que importa. Então, nessa hora, a mente de Jesus, o seu pensamento, a sua consciência, não tenho dúvida alguma que ele diz: Pai, chegou a minha hora. Eis-me aqui. Então, lembrando a profecia de Caifás, ele a transforma em ritual. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, tomai e bebei, porque este é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue derramado por vós e por todos. Posso ironizar mais um pouquinho? Eu sou muito irônico. É mais ou menos assim a cena que me passa na cabeça. Jesus toma o pão nas mãos, dá graças ao Pai, e que graças ao Pai, sabendo que aquele pão é seu corpo, né? É essa a intenção de Jesus. Este pão é o meu corpo, esse pão é a minha cruz, esse pão é o meu sacrifício, esse pão é a maior oferenda que eu te dou, Pai, porque você me mandou para isso. Toma o pão, dá graças, parte o pão e dá a cada um, dizendo assim: tomai e comei, tomai e comei, tomai e comei, isso é meu corpo. E ele vira e diz: tá vendo, Caifás, você quem mandou. Tá vendo, Caifás, a profecia é tua, a palavra é tua. E depois toma o cálice com vinho, o quarto cálice, que é o cálice da celebração, e na mesma oração, na mesma ação de graças, nos mesmos sentimentos de doar-se, ele diz, né? Tomai e bebei, é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança,
e no seu coração. Está vendo, Caifás, como você mandou? Este é o sangue meu derramado por vós, por todos vocês judeus e por toda a humanidade e por todos. E interessante também, padre, que a partir dessa profecia de Caifás, Jesus não andava mais em público, Jesus se escondeu. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando ele vai falar da Eucaristia, ele usa essa expressão, o Deus escondido. Olha só. Então, quando Caifás faz essa profecia, Jesus se esconde. Então, já é também a prefiguração da espiritualidade eucarística que faz a gente ir em busca da Eucaristia, que é Deus escondido no pão. Jesus já começa a se esconder aqui, né? Já é uma prefiguração daquilo que nós vivemos hoje. Né? Que espiritualidade bonita e eucarística você lembra, né? Deus escondido no pão e no vinho. Não fugindo do assunto, mas falando de Eucaristia, o que é a hóstia e o que é o cálice? É Jesus vivo, que a gente professa como fé, né? Jesus presente de forma real. Sacrifício de forma incruenta. Não precisa mais derramar outro sangue. É o sangue de Cristo. É memorial do sangue de Cristo. Apenas para fundamentar esse final, né? Onde que Caifás está presente na Eucaristia? Ele está presente justamente naquele que Deus colocou na sua boca, mesmo de uma forma até contraditória, o grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Como sumo sacerdote, como o principal judeu daquele ano, na condução da igreja de Jerusalém, ele não previu, ele mandou matar Jesus. Ele mandou. Porque a palavra dele era uma palavra de ordem. Então, e Jesus, né, como humilde judeu, como obediente ao Pai até o fim, obedeceu também a Caifás. Como ovelha muda ao matador. Como ovelha é levada ao matador. Olha só que coisa, né? Profundo isso. Né? Isso eu pensei hoje de manhã nessa reflexão, que os teólogos, que os biblistas, que os entendidos mais profundamente da religião me perdoem dessa reflexão que às vezes pode chocar ou pode dizer esse padre está pirado. Mas é o que eu pensei e partilho com você. Essa é a nossa Páscoa, né? Celebrar a Páscoa assim, numa fé que nos leve a estar com Jesus, né? E tê-lo na nossa vida. Na reflexão, na aceitação e no mergulho. E no mergulho, isso. Do mistério. Do mistério.